uma palavra que eu quero que você preste atenção nesse vídeo, porque ela parece briga de narrativa e não é. A palavra é terrorista. Em maio, um candidato à presidência do Brasil foi até Washington e pediu ao presidente dos Estados Unidos que classificasse o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. Em agosto, o presidente Lula falou com esse mesmo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por 1h20 e usou parte da ligação para dizer o contrário. Eu li e a primeira coisa que me ocorreu foi: por que alguém gasta tempo de uma ligação dessas discutindo uma palavra? Aí eu fui olhar o que essa palavra faz, e ela já foi usada neste continente, faz 7 meses. O que veio depois dela não foi operação policial. Vamos começar pelo que quase ninguém explica, que é o que essa designação significa na prática quando os Estados Unidos classificam um grupo como organizações terroristas estrangeiras. Não é um adjetivo. É um enquadramento legal e ele destrava uma série de coisas. O grupo passa a ser tratado como uma ameaça à segurança nacional americana e abre caminho para sanções para bloqueio de ativos, para punir quem for considerado apoiador, e muda a moldura dentro do qual o governo americano discute o que pode fazer a respeito dessa situação. E repara que eu disse ameaça à segurança nacional, e guarda essa expressão porque ela é que faz o trabalho pesado, porque a partir do momento em que uma coisa é ameaça, a segunda coisa, a segurança nacional, ela deixa de ser assunto de polícia e passa a ser assunto de defesa. E defesa tem um vocabulário próprio, tem instrumentos próprios e tem uma tolerância ao uso da força que polícia não tem. Ninguém precisa medir para chegar lá. Tem tráfico? Tem. É violento? É. Grupo violento organizado que atravessa a fronteira pode ser chamado de terrorista? Alguém vai argumentar que sim. E terrorismo é ameaça à segurança nacional? Por definição é. 4 passos. Você entra primeiro discutindo a facção criminosa e sai pelo quarto discutindo a operação militar. Em nenhum degrau alguém precisou fazer nada, obviamente absurdo. E eu não estou fazendo hipótese, isso aconteceu e faz pouco tempo. 3 de janeiro deste ano, entre 2 e pouco e 4 e meia da manhã, mais ou menos, as forças americanas fizeram uma operação militar no norte da Venezuela e capturaram Nicolás Maduro. Todo mundo viu pela televisão essa notícia, que era o presidente então em exercício na Venezuela, e levaram ele para Nova York para responder por tráfico de drogas e de armas. E aqui eu preciso dizer uma coisa antes de continuar, porque senão metade do que vocês vai parar de me ouvir agora, e eu não vim aqui defender o Maduro. Ele é um ditador. Pode ser tudo o que dizem que ele é. A pergunta que me interessa não é se ele é bom ou se ele é mau, é quem decidiu. Porque o direito internacional aqui é bem menos ambíguo do que as pessoas imaginam no geral. A Carta das Nações Unidas proíbe o uso da força contra a integridade nacional, territorial, de outro estado. As exceções são 2, a legítima defesa, a autorização do controle de segurança. Não havia nenhuma das duas, e tem a questão da imunidade, que é a parte que eu acho que mais se entende errado. Chefe de Estado em exercício tem imunidade, mas ela não é um privilégio pessoal. Ela é funcional, ela protege o Estado, não o sujeito. Quando você captura à força o chefe de Estado de outro país, você não está punindo uma pessoa. Você está dizendo àquele Estado, àquele país, que ele não é soberano. E o que vem depois? As sanções sobre o petróleo foram suspensas. Começou a privatização da indústria petrolífera e Trump declarou que os Estados Unidos poderiam governar a Venezuela e controlar o petróleo delas por anos. Se apossou dela. Repara na ordem. O rótulo veio primeiro e o petróleo veio depois. Agora volta para o Brasil. 21 de agosto, o Lula e Trump conversaram por telefone por 1h20. Todo mundo ouviu essa notícia, não é? E o Planalto descreveu como amistoso e cordial. Se falou de tarifa de 25% e Lula usou parte dessa ligação para dizer que o PCC e o Comando Vermelho não devem ser enquadrados como organizações terroristas, porque o Brasil tem estrutura própria para enfrentar essas facções. E pergunta honesta, por que um presidente gastaria tempo de uma ligação dessas recusando uma palavra? Na minha avaliação, porque ele não está discutindo semântica, rótulo. Nesse contexto, não é a palavra, é porta. Aliás, é o que torna a cordialidade da ligação menos importante do que parece.
porque foi 1h20 de conversa amistosa e a tarifa continua. O embaixador indicado continua sem agrément, o visto da embaixadora continua revogado. Cordialidade não é reversão de política, é a mesma política dita com voz mais macia. E é aqui que fica desconfortável, porque quem pediu o rótulo não foi um americano. 24 de maio, Flávio Bolsonaro embarca para Washington, consegue alguns segundos com Trump. No Salão Oval, ele faz a terrível foto e na coletiva anuncia o que pediu: designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. É isso aí, o argumento dele é de que segurança pública e ele existe. Quem defende a designação diz que ela congela ativos no exterior e encarece a vida das facções. Tem gente séria que defende isso. E o problema não é o argumento, é que a mesma ferramenta que se congela ativos é a que reclassifica um problema interno como ameaça externa. Você não escolhe a metade dela e tem o contexto da viagem, que a jornalista Juliana Dalpiva reconstituiu no podcast No Alvo do ICL Notícias 11 dias antes, e também o Intercept publicou mensagens indicando que Flávio pediu 24 milhões de dólares ou até mais ao dono do Banco Master, Vorcaro, para financiar um filme próprio sobre o próprio pai, né? Com o banco já liquidado e o banqueiro preso, segundo a apuração dela, a viagem serviu para trocar a pauta e Flávio sustenta que era dinheiro privado, numa produção privada. Pode ser isso mesmo, né? Mas Eduardo Bolsonaro nega ter recebido recursos ligados a Vorcaro e diz que as reportagens tentam destruir a reputação da família Bolsonaro. Isso precisa estar dito. Mas tem um dado que eu não consigo tirar da cabeça desde que li, e ele não vem de mim e nem da jornalista e nem de outro jornalista nenhum. Vem do próprio campo. Segundo o Jota, estrategista de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, avaliam que o apoio dos Estados Unidos é condição necessária para disputar qualquer eleição presidencial na América Latina hoje. Isso não é acusação minha, é a descrição que eles fazem do jogo que eles estão jogando. Então, o que pode acontecer por aqui? A resposta honesta é que eu menos gosto de dar. O direito internacional, o sozinho, né, não protegeu a Venezuela. A Carta da ONU estava lá e não impediu. A imunidade estava lá. Não impediram nada. O que protege na prática são 3 coisas bem menos nobres. A primeira é o custo. Segundo a Reuters, nos 5 meses de guerra com o Irã, os Estados Unidos gastaram praticamente todo o estoque global de mísseis. Ele acabou com os mísseis no mundo, precisão de longo alcance. Um país nessa situação não abre segunda frente no maior país da América do Sul. É proteção real e é temporária. Some quando o estoque for reposto. A segunda é o preço, e essa é quase engraçada, de tão direta. No mesmo 21 de agosto, da ligação à tarde de Trump, anunciou que por 90 dias os Estados Unidos vão importar até 300 mil toneladas de carne moída, sem a tarifa fora da cota. Não disse quais são os países, mas o Brasil é o segundo maior fornecedor do mercado americano, então ficou implícito que o Brasil vai ter essa tarifa. A tarifa não recuou por argumento jurídico, nem por diplomacia, recuou onde ficou cara para o consumidor americano, e aqui realmente é bem cara. A terceira é a companhia, e aqui a notícia é ruim. Quem descreve isso não sou eu, é o Epoch Times, veículo alinhado ao trumpismo, que chama a política atual de doutrina dita Monroe, né? E lista com satisfação 5 países que viraram da esquerda para a direita em 10 meses: Bolívia, Chile, Honduras, o Peru, a Colômbia. Trump endossou candidatos em vários deles, né? Ele ajudou essas suas campanhas. Eles não veem o problema nisso. Eu só estou lendo em voz alta. E sobram Brasil, México, Guatemala e Uruguai. Esse é o tamanho da nossa companhia hoje. E aí tem a quarta coisa, que é a única coisa que depende inteiramente de nós, não entregar por dentro o que não pode ser tomado por fora. Nenhuma operação militar precisa acontecer se um governo aceita voluntariamente o enquadramento que a justificaria. E não só sou eu que estou achando isso. O Datafolha divulgou ontem que metade dos eleitores brasileiros acha que existe a possibilidade de outros países interferirem na nossa eleição. E entre os eleitores do Flávio, 31% reconhece a possibilidade e não consideram que seja um problema. Lê essa frase de novo comigo. 1/3 do eleitorado de um candidato acha que pode haver interferência estrangeira e está tudo bem. Eles clamam para que os americanos invadam o Brasil. A pergunta que abriu esse vídeo era se pode acontecer aqui. Sinceramente eu não sei. E desconfio de quem diz que sabe. O que eu sei é que a peça jurídica que foi usada lá está sendo pedida aqui, e está sendo pedida por brasileiro. A diferença entre a Venezuela e o Brasil hoje não é o direito internacional. Os dois têm o mesmo direito. A diferença é o preço.
Em outubro, parte desse preço vai ser decidida no voto. E se você chegou até aqui, se inscreve. Isso ajuda mais do que parece. Até quinta.